Essas são as 7 palavras que abrem a Bíblia Sagrada. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Essas palavras talvez sejam as mais faladas, mais traduzidas, mais pensadas da história. Você já parou para pensar na profundidade, no mistério que essas palavras podem trazer? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pensa comigo. Imagina que no princípio, antes do princípio, só havia Deus. Deus não tinha começo nem fim. Então ele pôde criar a ideia de começo, que até então não existia, nada tinha começado ainda. Então ele pôde criar a ideia de começo. E quando ele criou essa ideia de começo, é que ele pôde criar outras coisas que viessem a começar, como por exemplo os sentimentos, como por exemplo o espaço, como por exemplo o vazio, algo que não estava em Deus, porque tudo era Deus. Então antes de criar qualquer coisa, antes de criar até o vazio, a gente está falando aqui antes do tempo, antes de criar alguma palavra, ele teve que criar a ideia de que as coisas poderiam começar. Porque se ele não criasse esse conceito de começar, nada poderia começar. E nesse movimento, ele também criou a ideia de recomeço. E lendo o texto, a gente vê que era um lugar tranquilo, era um lugar silencioso. Era como se fosse um silêncio contemplativo antes do primeiro dia. Era aquele momento de introspecção, aquele momento de pensar antes de fazer algo grande, pensar antes de fazer alguma coisa. Essas primeiras palavras do princípio, elas trazem esse momento que às vezes nos foge, o momento de pensar, o momento de contemplar, de ver. E ainda tem mais. A continuação desse texto não é tão bonita. No princípio criou Deus os céus e a terra se tornou desordenada e desabitada, e sobre as profundezas, trevas, e o fôlego de Deus pairava sobre as águas. Veja comigo, ele criou e não estava tão bonito, não estava tão pronto, não estava tão perfeito. Não quer dizer que isso não é bom, mas mesmo o Criador, quando ele criou algo, não estava tão pronto, porque ele cria por camadas, por sequência, por processos. Então, esse texto ainda traz ecos, né? Porque é a introdução da Bíblia. Você vê que lá na frente a gente ainda vai ter ecos as coisas são criadas e depois elas perdem a forma. Isso daí depois a gente vai ver lá no dilúvio, a gente vai ver lá no Egito, a gente vai ver que as coisas elas começam a se desfazer. Mas como ele trouxe primeiro o começo, mesmo depois que as coisas vão se desfazendo, elas começam de novo. Então, essa introdução da Bíblia, ela traz ecos do futuro que ainda não aconteceram. Que as coisas são criadas, elas são desmanchadas para que elas sejam aprimoradas. Vale lembrar que na cultura semita, o povo que preservou esse texto até os dias de hoje, o mar não é igual para a gente brasileiro, que é um lugar de recreação, um lugar de diversão. O mar é como se fosse os restos da criação. O mar é onde tudo está oculto, onde tudo está escondido, onde as coisas aguardam para serem restauradas.
Assim como disse o profeta Miqueias: lançarás nas profundezas do mar todos os pecados. E também tem uma profecia em Ezequiel de que o Mar Morto, o mar mais salgado do mundo, que um dia ele vai se encher de vida e a vida vai transbordar naquele mar. Abacuque e Isaías dizem: porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Não tem como esconder esse monte de água. Hoje a gente não sabe nem direito o nome de Deus. Você imagina que o mundo inteiro vai saber a glória de Deus, vai conhecer o Deus Criador. Imagina que você pode começar a conhecer Ele a cada dia, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais para se esconder. A gente ainda está nesse momento do Deus em silêncio, dos segredos escondidos, no silêncio de Deus. Na Bíblia, o mar não é lugar de condenação, é um lugar de purificação. É um lugar onde as coisas ficam guardadas para serem tratadas depois. Assim como o povo que atravessou pelo mar, saindo do Egito. Assim como Moisés, bebezinho, em cima de um cesto, boiando no rio. Ele veio trazer um novo começo. Assim como a Arca de Noé, parada no mar, enquanto o mundo era restaurado de novo. E então, quando Deus vê o barco de Noé, Ele manda seu vento, o seu sopro, o seu fôlego, que é o Ruach, que é o Espírito de Deus, traduzido em português, Espírito de Deus. É o fôlego de Deus, o vento de Deus. Ele está presente e Ele seca as águas. É por isso que as pessoas se batizam. Inclusive no batismo de Jesus, quando Ele desce as águas, vem dos céus como uma pomba, planando o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, como uma pomba, planando em paz, contemplativo. Porque é isso que a água faz. A água limpa, ela purifica, ela cuida da gente, ela trata a gente. E em Apocalipse diz que não vai ter mais mar, porque nada mais vai precisar ser restaurado, nada mais vai precisar ser oculto. Então, não vai mais precisar de mar para poder se purificar. O mundo vai estar curado. E como é que eu tenho tanta certeza de que Deus estava tão calmo e tranquilo antes do primeiro dia? Porque o Salmo 89 diz que Deus criou o mundo com compaixão. Quando Ele olhou aquela bagunça, tudo fora do lugar, todas aquelas coisas que estavam sem forma, estava bagunçado. E às vezes que isso se repetiu, Ele não estava com raiva, Ele não estava com pressa, Ele sentiu compaixão. Lembra o Jonas? Que ele tentou resolver as coisas com a própria vontade e tentou resolver e fazer, e ele foi parar no fundo da bagunça. Ele foi tragado pela bagunça. Foi parar no fundo desse mar, da confusão. Ele foi tragado pelas forças que ele não controlava. Deus conviveu com algo que não era ele. Ele estava acima disso. Pensa comigo. Se você quer arrumar uma gaveta, você tem que abrir ela, olhar ela, não com pressa, não com raiva. Você precisa abrir essa gaveta, olhar para ela com compaixão, aquela bagunça. Você tem que ter a sua mentalidade voltada para o começo. Você tem que começar a arrumar, porque o que deixou aquela gaveta bagunçada não importa mais. Você tem que começar a arrumar. E aqui vem o segredo. Que para você começar a arrumar, você tem que criar o vazio. Porque sem o vazio, você não consegue tirar a bagunça. Nesse momento que Deus não é mais o único ser que existe,
Ele convive com algo que não é ele. E ele vê que isso é bagunçado. Ele vê que isso não tem forma, ele vê que não tem vida. Ele começa a sentir e contemplar. E criando o vazio é quando ele começa a criar o espaço para poder restaurar e criar o universo. Agora que a gente já falou das primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. E o fôlego de Deus pairava sobre as águas. A gente tem que guardar essas duas lições. O começo, a importância dos começos, de que você tem que se dispor a começar de novo, com compaixão. E aí você tem que também criar um vazio. Às vezes você tem que esvaziar você mesmo, esvaziar seus sentimentos, esvaziar aquele acúmulo de coisa que tem na sua cabeça, na sua casa. Você acumula coisas, é natural. Olha só, o mar está sempre acumulando lixo aqui na praia. O mar se limpa sozinho. Então a gente tem que ter essa capacidade de botar para fora as coisas que não servem mais. Aquelas coisas que a gente traz desde que é criança, de que a gente era indefeso, a gente tem que botar tudo isso para fora. Quando a gente consegue, com humildade, entender que o controle não é nosso e que a gente pode começar de novo e que a gente pode se esvaziar, é que a gente pode ouvir no silêncio de Deus as primeiras palavras de Ri-Or, que faça luz, e a luz se fez. Que essa luz original que Deus criou, que não é a luz do sol, ela está buscando ainda os espaços que ela ainda não encontrou. Às vezes, essa luz não chegou até você, essa luz não te iluminou inteiro, iluminou só um pedacinho de você, mas você quer que essa luz te ilumine por inteiro. Então, que essa luz se faça em sua vida, e que você tenha uma excelente semana.